Olá! Confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB comemora a inclusão de pautas da advocacia no projeto das 10 medidas. Presidente da Ordem considera surreal a anistia de Caixa 2. Grupo de trabalho designado para propor mudanças no foro privilegiado se reúne em Brasília. OAB participa de debate no Senado sobre abuso de autoridade. E mais, Congresso Internacional sobre Direito do Agronegócio debate principais temas jurídicos do setor. E Congresso Nacional da Advocacia Estatal reúne autoridades para discutir regulamentação da profissão. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Desde que começou a tramitação do projeto das 10 medidas contra a corrupção no Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil tem atuado com proposições fundamentais para a sociedade. Na última semana, o projeto foi aprovado pela comissão com alterações pontuais propostas pela OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil comemorou no último dia 23 a inclusão de pautas fundamentais para a advocacia e sociedade no texto aprovado pela Comissão das 10 Medidas contra a Corrupção da Câmara dos Deputados. O relator do caso, o deputado Onyx Lorenzoni, acolheu as requisições da OAB e as inseriu no projeto final. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamaque, acompanhou a discussão das propostas e falou de algumas alterações sugeridas pela Ordem. Como, por exemplo, a restrição da utilização do habeas corpus ou até mesmo a utilização de provas ilícitas, mesmo que produzidas elas de boa-fé. Ou seja, praticamente se validar que se combate o crime cometendo um outro crime. Isto, como democracia, nós não podemos aceitar de forma alguma. A Ordem luta ainda pela histórica conquista da criminalização do desrespeito às prerrogativas, que será uma das maiores vitórias da advocacia ao longo da história da entidade. Além dessas conquistas citadas pelo presidente, a instituição conseguiu ainda inserir no relatório final a posição da advocacia durante a audiência em igualdade com o Ministério Público, a reforma das regras da ação popular, criminalização do exercício ilegal da advocacia, além da retirada da prisão preventiva para devolução de patrimônio ou para evitar a contratação de advogado. O relatório aprovado pela comissão ainda passará por votação no plenário da Câmara dos Deputados. E ainda falando dessas medidas contra a corrupção, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamaque, se manifestou sobre os movimentos de deputados que pretendiam anistiar a prática do Caixa 2 durante a votação do projeto no plenário da Câmara. Ele classificou a possível manobra como surreal. O presidente da Ordem afirmou ser surreal a possibilidade de a Câmara dos Deputados atuar em desconformidade com o interesse público, aprovando uma anistia para a prática criminosa do Caixa 2 e outros desvios relacionados, como corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com Lamaque, o ordenamento jurídico atual já tem instrumentos para processar e punir esses crimes, por meio do Código Eleitoral e da legislação tributária. Para o presidente da OAB Nacional, os deputados federais, representantes da sociedade, devem respeitar os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade em suas ações e não podem legislar em causa própria. Caso esse acordo seja real e venha a prosperar, a Ordem dos Advogados do Brasil usará suas prerrogativas para defender a Constituição e a sociedade desse atentado à democracia. A OAB Nacional sediou o Colégio de Presidentes das Comissões de Educação Jurídica. Os representantes de todas as seccionais da Ordem debateram assuntos de interesse do ensino jurídico no país. A OAB Nacional sediou o Colégio de Presidentes das Comissões de Educação Jurídica. Os representantes de todas as seccionais da Ordem debateram assuntos de interesse do ensino. O encontro teve início com um panorama da atuação da Comissão Nacional de Educação Jurídica, os desafios da melhoria dos cursos presenciais de direito e também os cursos à distância. Os presidentes também debateram a luta contra os cursos técnicos e tecnólogos em serviços jurídicos. O marco regulatório da graduação e da pós-graduação lato sensu também esteve nos debates, assim como os relatórios das visitas in loco previstas no artigo 83 do Regulamento Geral do Conselho Federal da OAB.
Também foi anunciada a realização de 5 fóruns regionais de educação jurídica, tendo início em março em João Pessoa. Cada edição será em uma região do país. A nossa principal bandeira é a melhoria, é uma luta incansável, diuturna, pela melhoria da qualidade do ensino jurídico no Brasil. E isso resulta em quê? Resulta em favor de uma sociedade protegida e resulta em favor de uma sociedade protegida não só do ponto de vista patrimonial, mas como também social. Para o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Rogério Varela, as 2 comissões devem caminhar juntas. Essas 2 comissões são quase que irmãs siamesas. Elas devem andar sempre muito juntas, porque a melhoria da educação jurídica no Brasil vai propiciar a melhoria no resultado do exame de ordem. Tanto isso é fato que um dos elementos essenciais, fundamentais da avaliação dos cursos jurídicos no Brasil para efeito de OAB é o nível de aprovação no exame de ordem. Então, se a instituição não tiver uma boa aprovação no exame de ordem, a tendência é que ela tenha um parecer reprovando a continuidade do próprio curso. E depois do intervalo, Congresso Nacional da Advocacia Estatal reúne autoridades para discutir regulamentação da classe. Nós voltamos em instantes. A Ordem dos Advogados do Brasil foi sede do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal. Foram 2 dias de intensa programação. Na abertura oficial, a direção da instituição marcou presença e, junto com ministros e outras autoridades do setor, discutiu as necessidades da advocacia estatal. A abertura oficial do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal foi na noite do dia 23 de novembro. Em um auditório lotado, o secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil presidiu a mesa de abertura do evento. Durante a cerimônia, ele fez uma defesa da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei da Advocacia nas empresas estatais e sociedades de economia mista. Nós estamos incrementando os instrumentos de punição, mas sem trabalhar com os instrumentos de prevenção. E prevenção no corpo das empresas públicas se faz exatamente através de uma advocacia valorizada, que são os controles de legalidade, os controles de licitações, e daí a importância de nós termos uma carreira regulamentada no âmbito das empresas estatais. A abertura do Congresso contou também com a palestra da advogada-geral da União, ministra Grace Maria Fernandes Mendonça. O tema em questão foi sobre a função estratégica da atuação dos advogados estatais na intervenção constitucional do Estado na economia. O Estado, ele contribui sim para a produção de bens, para a produção de serviços, para a geração de empregos, nessa seara de atuação específica, não é? Que é a intervenção do Estado também na economia. Seja em regime de monopólio, quando ele atua, seja mesmo em regime de competição, a atuação do Estado ela é muito importante. Daí também a importância do trabalho desenvolvido pelos advogados que atuam nas estatais. A ministra falou ainda sobre os trabalhos dos advogados de estatais sob a perspectiva do Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ela garantiu que vai andar de mãos dadas com a advocacia. Aqui nós reafirmamos o nosso compromisso, temos assuntos em comuns, interesses comuns, daí a importância de trabalharmos também sempre em parceria. Ainda durante a abertura, foram empossados os membros da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB. Carlos Castro, presidente da comissão, afirmou que o Congresso é a consolidação de um trabalho intenso na busca pela regulamentação da carreira. Isso é o coroamento de uma luta que vem desde 2007. Em 2007 começamos essa batalha com um grupo pequeno, em 2008 já fundamos a nossa Associação dos Procuradores Federais em estatais e daí seguiu toda uma luta com o Conselho Federal, com o Dr. Orfi, veio o Marcos Vinícius, e agora com o nosso presidente Lamáquia, que é também oriundo da advocacia estatal. Destacou, inclusive, que a advocacia estatal tem como maior desafio ir à luta pelo reconhecimento e valorização da carreira para as garantias das prerrogativas e independência técnica. Que é tudo que nós estamos querendo, a nossa independência técnica, as nossas condições de trabalho, que é por isso mais que a gente briga pelas nossas prerrogativas. A advogada e recém-impossada membro da Comissão Especial de Advocacia em Estatais também falou sobre a bandeira das prerrogativas.
É um cenário que está muito propício para que a gente traga à tona essa questão da regulamentação da carreira da advocacia estatal, principalmente na defesa das prerrogativas e das garantias do advogado estatal. Álvaro Weiler Júnior, presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, também discursou. Em sua fala, ele destacou a importância desse processo de regulamentação. Esse evento também tem a intenção de mobilizar os advogados estatais para a regulamentação da carreira. Nós estamos atuando junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo. Temos o apoio do Conselho Federal da OAB, na pessoa do presidente Cláudio Lamáquia, na pessoa do secretário-geral adjunto Ibanez Rocha. E para nós é uma satisfação estar aqui hoje confraternizando com os colegas e trazendo a causa dos advogados estatais para um evento dessa grandeza. Também foi lançada a 23ª edição da Revista de Direito da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Um coquetel de confraternização entre os convidados finalizou a cerimônia de abertura do Congresso Nacional da Advocacia Estatal. E no segundo dia do evento, a programação continuou com palestras e debates que aconteceram de manhã e à tarde, com temas importantes para o fortalecimento da advocacia estatal. Acompanhe na matéria. O painel da manhã do primeiro Encontro Nacional de Advocacia Estatal debateu os projetos legislativos em andamento no Congresso Nacional, que abordam sobre a regulamentação da advocacia estatal. Ibanez Rocha, secretário adjunto do Conselho Federal da OAB, destacou o tema como de extrema importância, visto o quadro de grande corrupção que vivemos no país. Hoje nós temos uma crise ética e moral espalhada por todo o país, e na busca de combater essa corrupção, nós estamos exatamente na via contrária. Nós estamos incrementando os instrumentos de punição, mas sem trabalhar com os instrumentos de prevenção. E prevenção no corpo das empresas públicas se faz exatamente através de uma advocacia valorizada. O deputado federal Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que compôs a mesa, afirmou que o jurídico das empresas estatais é vital para a autonomia e a segurança das instituições. Para o deputado, é preciso regulamentar e melhorar a carreira do advogado estatal. O deputado destacou a importância do envolvimento da OAB nas discussões relatadas no Congresso. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela entra num momento importante da quadra do nosso país para discutir essas questões. É preciso que ela se mobilize junto com todo o seu corpo para que eles possam juntos fortalecer não só as suas reivindicações junto ao Congresso Nacional, mas também esclarecer à sociedade o papel e a importância que se tem cada atividade, seja ela na estatal, seja ela a atividade do dia a dia, onde um advogado pode, de forma plena, defender o direito básico do cidadão. A advocacia estatal tem hoje 2 projetos de lei, um no Senado e outro na Câmara, e ainda a PEC 145, que quer garantir autonomia aos advogados estatais, colocando os profissionais na posição de elementos essenciais à justiça brasileira. A PEC 145, ela está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela tinha alguns problemas de constitucionalidade. Uma nova PEC, então, foi protocolada, ela vai juntar com a PEC 145 e aí a PEC 145 ela será votada pela inadmissibilidade em função de problemas constitucionais e a nova PEC vai receber provavelmente o parecer favorável. Eu acredito que em 2017 tem tudo para no primeiro semestre estar resolvido. E à tarde, os debates continuaram no primeiro Congresso Nacional de Advocacia Estatal. Nos painéis, a importância da advocacia estatal na transparência e no controle dos atos de governo e a responsabilização dos advogados de empresas estatais em ações civis públicas e criminais por suas atuações técnicas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, que palestrou no encontro, afirmou que os advogados de empresas estatais desempenham um papel muito importante na formulação, execução e no aprimoramento de políticas públicas. Para o ministro, são profissionais que precisam de garantias em sua atuação. Esse congresso é importante para valorizar a carreira desses advogados, esse segmento da advocacia, que é importante para o país, é importante para o desenvolvimento, para a segurança jurídica da atuação dessas empresas estatais no mercado. Cássio Lisandro Teles, vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia,
que foi debatedor no evento, lembrou a importância dos profissionais utilizarem a estrutura que a OAB possui para defender as prerrogativas dos advogados e advogadas brasileiros. Um tema que é comum à Comissão de Prerrogativas e à Comissão da Advocacia Estatal, que é justamente a tentativa de criminalização dos advogados públicos e estatais por conta dos pareceres que emitem. E quando o advogado emite um parecer, isso não é vinculante, ele não é a autoridade que está ali tomando uma decisão administrativa. Portanto, nós combatemos qualquer tentativa de responsabilização objetiva da advocacia pública e da advocacia de estatais por conta da emissão dos pareceres. O presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais e organizador do Congresso encerrou o evento com a sensação de dever cumprido. Mais do que cumprido. Eu acho que isso foi a garantia e a coroação de um trabalho que vem desde 2007, onde um pequeno grupo se reuniu e sonhou, e essa foi a realização de um sonho. Todos os nossos assuntos foram exaustivamente discutidos. O grupo de trabalho designado na última reunião do Conselho Pleno da OAB, realizada no início deste mês, para estudar e sugerir mudanças quanto ao foro especial por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, se reuniu na última semana para analisar possíveis propostas do relatório feito pelo conselheiro federal Flávio Pansieri sobre a limitação do foro especial por prerrogativa de função no âmbito federal. A lógica do grupo é alterar a estrutura do foro por prerrogativa de função em nosso país. Neste momento, aproximadamente 22 mil pessoas gozam desta prerrogativa, que por sua vez nos parece exacerbada. Se aprovadas pelo Conselho Pleno da OAB, as sugestões estarão em proposta de emenda constitucional que será apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou na última quarta-feira, dia 23 de novembro, o projeto que garante a suspensão de prazos processuais quando do nascimento de filhos das advogadas ou de adoção, além de outras garantias a advogadas grávidas e lactantes. O texto, que teve origem na Câmara dos Deputados, segue agora para o plenário e posteriormente para a sanção presidencial. O projeto altera o Código de Processo Civil e garante que os processos sejam suspensos por 30 dias, sem prejuízos às partes. Também há suspensão de 8 dias para os advogados que se tornarem pais. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, recebeu em audiência o presidente da Federação Nacional dos Advogados, Walter Vettori. Os presidentes conversaram a respeito da situação da advocacia nacional. O conselheiro federal José Alberto Simonetti, que preside a Escola Nacional da Advocacia, representou o Conselho Federal da OAB no plenário do Senado Federal, onde foi realizada a primeira sessão de debates temáticos sobre o projeto de lei do Senado 280 de 2016, que visa coibir a prática de abuso de autoridade. Para Simonetti, o combate ao abuso de autoridade precisa de atualização, pois a norma em vigor que trata sobre o tema foi criada durante o período da ditadura militar, em 1965. Na abertura da primeira Conferência Estadual da Mulher Advogada e no primeiro Encontro Estadual da Jovem Advocacia em Sinop, no Mato Grosso, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, reforçou a atuação da entidade tanto na defesa da sociedade quanto da advocacia, para mais de 500 advogados e advogadas. Lamáquia apresentou um balanço dos 9 meses de gestão, como o pedido de impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e a cassação do mandato do ex-senador Delcídio do Amaral. Destacou ainda o enfrentamento com a Anatel, buscando junto ao Judiciário a proibição da limitação da internet banda larga, não apenas em consideração à advocacia com o advento do processo judicial eletrônico, mas como para toda a sociedade brasileira. Também lembrou o resgate da figura do advogado unipessoal e o embate empreendido pelo Super Simples Nacional. Ele ainda reiterou o compromisso de atuar pela advocacia e pela sociedade e afirmou
afirmou que a advocacia brasileira está unida para ser o equilíbrio na balança da sociedade. Palestras e debates também marcaram a programação da conferência e do encontro. Os dois eventos foram realizados nos dias 24 e 25 de novembro. E no próximo bloco, Congresso de Agronegócio debate principais temas jurídicos do setor. Nós voltamos em instantes. O Conselho Federal da OAB realizou na última semana o Congresso Internacional sobre Direito do Agronegócio. O evento promoveu debates sobre os principais temas ligados ao universo jurídico do agronegócio. A abertura do evento contou com a presença de diversas autoridades. O público lotou o plenário do Conselho Federal da OAB em Brasília. Durante o discurso de abertura, o presidente do Conselho Federal da Ordem destacou a importância do encontro. Para o Conselho Federal da OAB, é uma honra acolhê-los neste momento em que todos participam deste grande evento festivo, mas, acima de tudo, um evento que estará disseminando o saber. O envolvimento dos diversos setores civis e estatais nos debates é absolutamente imprescindível para o avanço em bases democráticas do modo como são reguladas as relações humanas. Aos operadores do direito, em especial, cabe a desafiadora missão de contribuir para a conformação de ordens jurídicas justas e efetivas, o que lhes impõe a necessidade de informar-se e atualizar-se constantemente, como estamos hoje aqui a fazer. E o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil, em quase todos os produtos, é o primeiro, segundo ou terceiro exportador mundial, produtor mundial. Estamos falando de 35% do produto interno bruto de nosso país. Esta é uma vocação que o Brasil deve olhar com muita atenção. E o advogado brasileiro pode, sim, contribuir com marcos regulatórios claros, com segurança jurídica, para que possamos estimular mais ainda o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, com sustentabilidade, e como já destacou o presidente Cláudio Lamarck. Este, portanto, é o objetivo. A senadora Ana Amélia Lemos e o senador Álvaro Dias também prestigiaram o encontro. Eles ressaltaram a importância do agronegócio para a economia do país e da participação da advocacia na regulamentação do setor. Fiz questão de estar aqui presente, primeiro, para cumprimentar esta iniciativa oportuníssima da OAB em fazer esse debate. Falar do número de matérias que estão tramitando no Congresso Nacional seria inimaginável. São milhares de propostas. Algumas trazendo mais segurança jurídica, outras nem tanto. E o agronegócio hoje, que sustenta a economia brasileira, não só no superávit comercial, mas também no desenvolvimento econômico, social e todos os aspectos do país, nós temos que entender que agronegócio deixou de ser aquela imagem do Jeca Tatu, da literatura do Monteiro Lobato, e é hoje representado 60% do valor, 68% do valor do agro é tecnologia. Certamente, os advogados do Brasil estão enxergando a importância desse setor para o desenvolvimento nacional. Mas isso não significa que a agricultura esteja pronta. Ao contrário, como disse a senadora Ana Amélia, do lado de fora da porteira falta quase tudo. Apoio logístico, extensão rural, apoio técnico. Após a abertura do evento, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, falou sobre agronegócio e sustentabilidade. O magistrado comentou sobre as possibilidades de tornar a proteção ambiental mais eficiente. A criação de mercados de licenças para emitir. Estabelece-se um teto de emissões para determinada região e emitem-se licenças num número limitado, com direito de emitir até um certo teto. Aqueles que forem mais eficientes, que tiverem sobra, poderão negociar essas licenças de modo a que se obtenha uma eficiência maior na alocação desses recursos escassos. Cenário internacional do agronegócio foi o tema da apresentação feita por José Augusto Guilhom, assessor especial da Apex Brasil.
No painel seguinte, Antônio Augusto de Souza Coelho, presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB São Paulo, discorreu sobre a relação entre o agronegócio e o sistema financeiro internacional, tendo como debatedor o professor de economia Fernando Cury Pérez. O período da manhã teve ainda o lançamento do livro Carne Ovina, o Ontem, o Hoje e o Amanhã, de André Sório, Luiz Alfredo Magalhães e Vilfrido Augusto Marques. O Brasil precisa desmistificar a carne de ovinos, de caprinos e inserir isso na sua economia. E é isso que nós pretendemos com esse livro. Mostramos o mercado internacional, todas as vantagens do mercado internacional e nacional, com a potencialidade que existe para a atividade. Os trabalhos continuaram durante o período da tarde. 8 painéis foram apresentados na etapa final do Congresso. Durante a segunda etapa do Congresso Internacional sobre Direito do Agronegócio, 8 temas foram debatidos. Commodities, exportações e importações e transfer price nos negócios internacionais abriram as apresentações. Em seguida, a advogada e engenheira agrônoma Silvia Sartorelli falou sobre patentes no agronegócio. Ela destacou que iniciativas como da Ordem dos Advogados em proporcionar discussões a respeito do tema é uma demonstração de seriedade e responsabilidade com o segmento. A OAB é uma das instituições de profissionais, se não a mais importante no país. Tudo aquilo que a OAB se envolve, ela vai a fundo, ela chega a uma conclusão e o posicionamento da OAB em algumas discussões é fundamental para o deslinde de uma questão. Então, eu vejo o posicionamento da OAB, uma dedicação da OAB nessas questões que a gente tratou, como da propriedade intelectual, fundamentais para que a gente tome uma boa decisão e que no futuro a gente possa dizer que a gente está plantando hoje uma semente interessante. Na sequência, os trabalhos continuaram com um painel sobre a logística no âmbito do agronegócio, apresentado pela representante da Embaixada da Bélgica, Sophie Rota. Depois, Marcos Vinícius Reis, membro honorário da Associação Brasileira de Direito do Agronegócio, palestrou sobre o tema. Foi nesta palestra que a descontração invadiu o auditório do 3º andar da sede da OAB. Carolina Petrarca, membro do Conselho Consultivo da ENA, presidia a mesa. Foram sorteados 16 exemplares do Manual Jurídico, Teoria e Prática da Cédula de Produto Rural. Reis comentou sobre a importância do agronegócio no país. 21% do PIB, 35% dos empregos e 40% das exportações, desculpa, se a locomotiva da economia brasileira não merecer atenção, eu não sei o que é que vai merecer. Os painéis sobre a segurança jurídica e integração das Américas e os membros do BRICS, apresentados respectivamente por Giselda Hironaka, Carlos Márcio Cozendei, foram as apresentações que finalizaram a edição do Congresso. E o Congresso Internacional sobre Direito do Agronegócio já rendeu frutos. Foi lançado no evento o curso de especialização em Direito e Agronegócio, promovido pela Escola Nacional de Advocacia, a ENA. A primeira turma deve ser aberta em março de 2017. Após um dia inteiro de discussão sobre direito do agronegócio, realizado no dia 22 de novembro, a Escola Nacional da Advocacia lançou o curso de especialização sobre o tema. O diretor-geral da escola, José Alberto Simonetti, falou sobre a nova missão. A exemplo do que recentemente é publicado, é que o agronegócio, na contramão da realidade atual econômica e financeira do país, é o único negócio, é o único segmento que cresce. Portanto, a advocacia está carente de cursos que tratem sobre o direito do agronegócio. Então, movido por este sentimento e por esta carência, é que a Escola Nacional de Advocacia, em consórcio com a Comissão de Relações Internacionais e a Escola Superior de Agronegócio, formata, então, a partir deste momento, um curso para que o advogado veja, nesta oportunidade, um portal de especialização e angariamento de conhecimento sobre o tema. A advogada Carolina Petrarca, que é do Conselho Consultivo da ENA, falou sobre o trabalho da Ordem dentro de vários setores da economia brasileira.
A Escola Nacional resolveu esse ano inovar e trazer temas que atinjam também toda a sociedade brasileira. Então, com isso, a gente iniciou pelo agronegócio. Foi um evento que atingiu um público muito mais do que a gente esperava e que agora a gente faz uma parceria com a Escola Internacional para poder oferecer para a própria população e para o produtor rural e para os advogados algo no tema que é tão carente no Brasil. A primeira turma deve ser aberta em março de 2017. Desde a sua criação, a ENA tem promovido o aprimoramento profissional dos advogados por meio de cursos de qualidade, com professores de alto nível e tratando dos temas mais atuais nas diversas áreas do direito. Mais informações no site da ENA, em ena.oab.org.br. O programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e na próxima a gente se encontra. Até lá!